Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. Imagine o poder de fazer a terra tremer, de abrir o mar em duas metades e de criar as mais belas criaturas das planícies. Esse poder pertence a um só Deus, Poseidon. Irmão de Zeus e Hades, ele é o senhor dos oceanos, das fontes e dos terremotos. Mas sua personalidade é tão tempestuosa quanto as águas que governa. Vingativo, ambicioso e pai de monstros e heróis, Poseidon é uma das figuras mais fascinantes do Olimpo. Prepare-se para conhecer a história do deus que os marinheiros gregos temiam e adoravam, e cujo tridente ainda ecoa na nossa cultura. Enquanto subimos à superfície, surgem cavalos brancos correndo sobre as ondas, símbolo vivo do poder de Poseidon. Da espuma, nasceram os hipocampos, que puxam sua carruagem marinha. Pausa curta. É o anúncio do Senhor dos Mares chegando à nossa história. Assim como seus irmãos, Poseidon é filho dos titãs Cronos e Reia. E como eles, foi engolido pelo pai assim que nasceu. Passou sua juventude no estômago de Cronos, até que Zeus, o irmão mais novo que escapou, o libertou junto com os demais. Na grande guerra que derrubou Cronos, Poseidon lutou ao lado de Zeus. Mas seu papel foi crucial. Enquanto Zeus comandava os céus com seus raios, Poseidon abalava a terra com seu tridente, criando abismos e derrubando os titãs. Por isso, um de seus epítetos mais famosos é Enosigeu, o agitador da terra. Com a vitória, chegou a hora de dividir o universo. Os três irmãos sortearam os domínios. Zeus ficou com o céu, Hades com o submundo, e Poseidon, ele recebeu um reino tão vasto quanto misterioso, os mares e todas as águas. Não apenas os oceanos, mas também rios, fontes e lagos. Um domínio imenso e cheio de mistérios. Nas profundezas abissais do mar Egeu, perto da ilha de Eubeia, Poseidon ergueu seu magnífico palácio, uma fortaleza cintilante de ouro maciço e corais vivos, onde a luz dançava em reflexos eternos. Deste trono submarino, seu poder se estendia por todos os oceanos. Ele era o mestre das marés, o regente das tempestades e o soberano de todas as criaturas marinhas, desde os menores peixes até os colossais monstros das profundezas. Para cruzar seu vasto domínio, ele viajava em uma carruagem espetacular, puxada por hipocampos de crinas brancas, criaturas míticas com o torso de cavalo e a cauda de peixe, que deslizavam pelas águas com uma velocidade e graça sobrenaturais, sem perturbar a superfície. O símbolo máximo de seu poder é o tridente, uma arma formidável forjada nas fornalhas dos ciclopes. Com um simples gesto, ele podia agitar o mar em fúria, criar fontes de água doce que brotavam das rochas mais áridas e, com sua ira, abalar os próprios alicerces da terra, causando terremotos devastadores. Mas a identidade de Poseidon não se resume ao mar. Ele também nutria uma ligação profunda e primordial com os cavalos. Uma lenda conta que ele presenteou a humanidade com o primeiro cavalo, uma criatura nascida da espuma do mar. Por essa dádiva, ele era reverenciado como Hípios, o deus dos equinos, tornando-se o patrono divino dos cavaleiros, das corridas de bigas e de todas as competições equestres. Seu culto era imenso e vital em toda a Grécia, especialmente nas cidades costeiras e entre os marinheiros, que dependiam de sua benevolência. Antes de qualquer expedição marítima, era um ritual sagrado fazer sacrifícios a Poseidon, buscando sua proteção para garantir uma viagem segura e um retorno tranquilo. Em sua honra, templos suntuosos foram erguidos em pontos estratégicos da paisagem grega. O mais famoso deles, o Templo de Poseidon no Cabo Sunion, ainda se ergue desafiadoramente sobre as águas, um farol de pedra cujas ruínas ecoam a glória de um deus que um dia governou os mares com mão de ferro. Poseidon não era um deus de trato fácil. Conhecido por seu temperamento explosivo e uma competitividade feroz, ele não aceitava derrotas. Sua natureza impetuosa
o colocou em conflito direto com outros deuses, e a disputa mais famosa foi pela posse da cidade que viria a ser Atenas. Em uma demonstração de poder bruto, ele golpeou a Acrópole com seu tridente e fez jorrar uma fonte de água salgada, um presente impressionante, mas inútil. Em contraste, sua sobrinha Atena, deusa da sabedoria, ofereceu a oliveira, uma árvore que daria alimento, óleo e madeira, tornando-se um símbolo duradouro de paz e prosperidade. Os cidadãos e os deuses, agindo como juízes, sabiamente escolheram o presente de Atena. Poseidon, cego pela fúria da rejeição, não aceitou o resultado e, como vingança, inundou a planície da Ática, mostrando que sua ira era tão vasta quanto o oceano que governava. Na guerra de Troia, a lealdade de Poseidon foi tão inconstante quanto as marés. Ele tinha uma velha mágoa do rei troiano Laomedonte, que o enganou e se recusou a pagar pela construção das muralhas de Troia. Por isso, inicialmente, ele apoiou os gregos. No entanto, durante o conflito, ele oscilou entre os dois lados, às vezes desafiando as ordens de Zeus para ajudar os aqueus em batalha. E quanto ao famoso cavalo de Troia, a ideia não foi sua, mas ele teve um papel crucial e terrível em seu sucesso. Quando o sacerdote Laocoonte tentou alertar os troianos sobre o perigo escondido, Poseidon, favorecendo a destruição da cidade, enviou 2 serpentes marinhas monstruosas para silenciá-lo para sempre. Sua fúria implacável também se abateu sobre o herói Odisseu. A jornada de volta para a casa do rei de Ítaca se transformou em um pesadelo de uma década depois que ele cegou Polifemo, um ciclope que era filho de Poseidon. O deus dos mares tomou a ofensa como um ataque pessoal. A partir daí, ele perseguiu Odisseu incansavelmente pelos mares, conjurando tempestades violentas, monstros e redemoinhos para garantir que o herói sofresse a cada milha náutica. Uma vingança prolongada e memorável que se tornou a espinha dorsal de uma das maiores epopeias já contadas. Mas a linhagem de Poseidon não era feita apenas de monstros. Ele também foi pai de heróis notáveis. Teseu, o lendário rei de Atenas que navegou pelo labirinto e matou o Minotauro, era seu filho mortal. Outro filho famoso foi o gigante Órion, um caçador tão habilidoso que foi colocado entre as estrelas após sua morte. Essa dualidade, gerando tanto heróis quanto monstros como o ciclope Polifemo, reflete a própria natureza de Poseidon, uma força divina capaz de criar e proteger, mas também de destruir com fúria avassaladora. A influência de Poseidon não terminou com a Grécia Antiga. Quando Roma ascendeu e conquistou a Grécia, ocorreu um processo de sincretismo cultural, e Poseidon foi prontamente identificado com o deus romano Netuno. Originalmente uma divindade das águas doces, como rios e nascentes, Netuno absorveu todos os domínios e atributos de Poseidon, tornando-se o soberano indiscutível dos mares. Os romanos, grandes navegadores e engenheiros, levaram seu culto a todos os cantos do império. Templos dedicados a ele foram erguidos em cidades costeiras e centros comerciais, e festivais como a Neptunália eram celebrados para garantir águas seguras e abundantes. A famosa fonte de Netuno, em Bolonha, com sua estátua imponente, é um testemunho magnífico e duradouro dessa herança que atravessou séculos. Na arte, especialmente durante o Renascimento e o Barroco, Netuno e Poseidon tornaram-se temas favoritos. Artistas como Bernini e Rubens viram nele a personificação perfeita do poder, do drama e da majestade da natureza. Ele era consistentemente retratado como uma figura de autoridade, um homem maduro e barbudo, com músculos que refletiam a força das ondas. Seu tridente não era apenas uma arma, mas um cetro que comandava as marés e os monstros marinhos. Sua carruagem, puxada por ferozes cavalos marinhos, simbolizava seu domínio sobre as criaturas das profundezas, uma representação visual do poder indomável dos oceanos.
e o legado de Poseidon continua vibrante na cultura popular. Ele ressurge em filmes, como a força por trás do Kraken em Fúria de Titãs, e na literatura, como o pai do herói Percy Jackson, conectando gerações a essa mitologia. Sua influência se estende até os céus. O planeta Netuno, o gigante gasoso e azul do nosso sistema solar, foi nomeado em sua homenagem, assim como a sonda espacial Voyager 2 que o visitou. Mas talvez seu mito mais famoso seja o da Atlântida. Segundo Platão, foi Poseidon quem criou esta ilha paradisíaca para seu filho Atlas. A história dessa civilização avançada, tragada pelo mar em um único dia e noite de infortúnio, continua a alimentar nossa imaginação e a inspirar inúmeras teorias. E, de forma fascinante, a ciência moderna nos dá uma nova perspectiva sobre seu antigo poder. Os terremotos e tsunamis, antes vistos como a fúria do Deus, são hoje explicados pela tectônica de placas. Mesmo assim, ao testemunharmos a força avassaladora desses fenômenos, somos lembrados de que o agitador da Terra ainda reina, de forma muito real, nas profundezas do nosso planeta. Poseidon é a própria personificação do mar. Belo, misterioso, fonte de vida, mas também capaz de uma fúria avassaladora. Seu tridente nos lembra que a natureza não se domina, respeita-se. E sua história, cheia de disputas, amores e vinganças, nos mostra que até os deuses são feitos de paixões humanas. E você? Qual é o seu mito favorito envolvendo Poseidon? Já tinha ouvido falar da disputa por Atenas ou da perseguição a Odisseu? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de mergulhar nessa história, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que amam mitologia. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!